Meus irmãos, boa noite a todos. Que a graça do Senhor seja abundante em nossas vidas essa noite. O irmão estava falando aqui sobre os temas, né, os atributos de Deus. Ontem nós tivemos uma reunião com os homens da nossa igreja e eu disse a eles: olha, amanhã eu vou estar falando para alguns homens também em outra igreja. O senhor vai falar sobre o quê, pastor? Eu disse: misericórdia, ira. Aí quando eu disse ira, um deles disse assim, aliás, primeiro é santidade. Eu disse santidade, ira. Aí quando eu disse ira, um deles disse assim, misericórdia. Como é que você sabe? Misericórdia é o terceiro, não é? Então a ideia é muito boa e realmente um privilégio muito grande tratar dos atributos de Deus, do ser de Deus, além de ser também uma grande responsabilidade, não é? O Deus a quem nós adoramos, cantamos louvores, dedicamos a nossa vida e muitas vezes, olha que coisa, não conhecemos bem como Ele se revela em Sua palavra. E aí ficamos naquilo que é muitas vezes as nossas conjecturas sobre Deus. Eu acho que Deus Ele é assim, eu acho que Deus age dessa maneira, quando na verdade tudo aquilo que Ele quer que saibamos a seu respeito, Ele revela em Sua palavra. Então, de fato, é um privilégio muito grande tratar desses temas. Eu preferi trazê-lo nesse formato, não no formato de sermão expositivo, como costumo fazê-lo, mas trazê-lo de uma forma mais dinâmica, né? Tentando fazer com que a gente leia alguns quadros e entenda então esses atributos colocados aqui em harmonia, que é a minha intenção. Fazer com que você e eu percebamos que, na verdade, não só estes 4 atributos que me foram separados, mas todos os atributos de Deus estão completamente interligados, harmonicamente interligados. E é isso que eu quero mostrar a você essa noite. Amém? Então vamos lá? Vamos para o nosso desafio. Mas sou eu que tenho que passar, né? Mau costume. Primeiro deles, a santidade de Deus. O primeiro atributo dessa noite. Então veja, em Isaías capítulo 57, versículo 15, diz assim: porque assim diz o alto e sublime, e já se coloca aqui acima de todos nós, não é? O alto e sublime, que habita na eternidade. Você percebe o que o autor, aqui no caso, o profeta inspirado por Deus, está tentando nos dizer? A distância de Deus em relação a nós, a diferença de Deus em relação a nós. Onde é que você mora? Pois é, Deus habita na eternidade. Que lugar é esse? Ele é o alto e sublime, e o seu nome é santo. O que significa dizer Deus é santo? O que significa dizer isso? Veja, esse termo santo, separado, consagrado, ele assume 2 sentidos quando a gente fala sobre Deus. Quando dizemos assim, Deus é santo, isso pode significar e deve significar 2 coisas, ou caminhar em 2 direções. Perceba, a primeira delas, Ele é santo no sentido de ser separado ou diferente de quê? De tudo e de todos, de toda a criação. Ele é completamente outro em relação a nós. Veja, Deus é totalmente diferente e superior a toda a sua criação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti. Então a primeira coisa, quando a gente fala sobre santidade de Deus, a gente precisa entender que Ele é completamente diferente de nós, está acima de nós, como diz o texto de Isaías, usando termos aí que são complicados da nossa compreensão. Ele habita na eternidade. Perceba a diferença dele a respeito de suas criaturas, né? Correlacionando as suas criaturas. Então a primeira coisa, Ele é santo nesse sentido. Ele é diferente de toda a sua criação, está acima de toda a sua criação. Perceba como Ele é o Criador de tudo que conhecemos. Perceba como Ele é o Criador e tudo o que conhecemos é criatura ou criação. Tudo o que não é Deus é plenamente inferior a Ele. Você entendeu? Tudo o que é criação é plenamente inferior a Ele. O que inclui aqui as hostes, né? Satanás, os demônios, tudo é inferior a Ele. E como essa sua qualidade de santidade vai além do que podemos entender e consequentemente explicar, se a gente não entende, não consegue explicar, dizemos então que Deus transcende, vai além da nossa compreensão. E isso faz um Deus transcendente. Nós não conseguimos compreender como de fato Ele é. E uma coisa que a gente precisa entender é que nós não sabemos tudo sobre Deus. Isso é um fato. E quando o saberemos? Nunca saberemos. Nunca. Nem aqui e nem na eternidade, nem na glória. Nós somos como
Imagine que somos como um copo desse, 250 ml, e Deus compare-o ao oceano. Então, o que se pode conhecer de Deus, Ele revela em sua palavra, que é aquilo que nós precisamos saber dEle. Mas não é tudo o que diz a respeito dEle, não é tudo o que é Ele. Esse Deus transcendente, nós nunca o compreenderemos de fato, como de verdade Ele é. Mas glória a Deus, porque aprove a Ele revelar aquilo que podemos e devemos conhecer a seu respeito, o que será suficiente para adorarmos a Ele eternamente. Amém? Então veja, se nos curvamos diante dos reis humanos, como aqui o caso, né, do exemplo, reconhecendo a nossa sujeição e ao mesmo tempo a sua superioridade, quando a gente se sujeita, quando a gente se curva diante de um rei, a gente está revelando aqui nesse ato que nós somos inferiores e que somos sujeitos à sua vontade. Se a gente faz isso diante dos homens importantes, imagine como deveríamos nos portar diante desse Deus que é santo. Isso faz digno, merecedor de toda e exclusiva adoração dos homens. Isso seria o certo, o justo, o esperado. Veja, se Ele é Deus, está acima de tudo e de todos, Ele é o único que deve ser adorado. Toda a nossa veneração, toda a nossa adoração deve ser exclusivamente a Ele, tendo em vista que só Ele é o diferente. Todos nós somos iguais. Tudo mais é criatura. Só Ele é Criador. Só Ele é Criador. Segunda coisa, então a primeira coisa a respeito de ser santo é compreender que Ele é completamente diferente de toda a sua criação. Mas a segunda compreensão a respeito da santidade de Deus, Ele é santo no sentido de ser separado do pecado, a questão moral, né? Ele é diferente dos homens. Diferente dos homens, esse Deus que deve ser adorado por ser superior à sua criação, o santo no primeiro aspecto, não peca. Ele é diferente dos homens nesse sentido. Não há nele trevas morais. Olha o que aqui vai dizer o apóstolo João no primeiro capítulo, verso 5 de sua primeira carta. Esta é a mensagem que dele nós ouvimos e transmitimos a vocês. Qual é a mensagem? Deus é luz e nele, em Deus, não há treva alguma. E aqui é a respeito da questão moral, a questão do pecado. Mesmo quando esse Deus assumiu uma forma humana na pessoa de Jesus, na encarnação, para cumprir a missão de salvar os homens, mesmo assim, mesmo quando Ele assume a forma dos pecadores, ainda assim Ele não peca. Ainda assim Ele não pecou, é o que diz o autor aos Hebreus. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, foi Ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança como homens. Qual é a diferença? Mas sem pecado. E é isso que faz dele o santo que de fato Ele é. Nesse segundo sentido aqui, ou nesse segundo aspecto. E agora, sabendo que Ele é santo, nesses dois sentidos, nós encontramos um problema. Então aqui a gente já disse, qual é o grande problema? O problema é que Deus é santo. Veja, Deus ser santo é um problema para a gente. E a gente vai entender isso aqui. Não é um problema, mas é o grande problema. Você deve ter percebido que Deus o fez diferente das demais criaturas, não é? De alguma forma, Deus nos fez parecidos com Ele, não apenas para dominar e cuidar da criação, mas para manter um relacionamento com o Criador. Por isso é que nós somos feitos à sua imagem e semelhança. Somos diferentes das criaturas. Somos diferentes dos animais que nós criamos, que nós domesticamos. Por quê? Há uma razão divina para isso. Não, é porque Deus nos fez assim para cuidar dos animais, para cuidar da terra. Não apenas isso. Deus nos fez igual a Ele, ou parecidos com Ele, para que pudéssemos ter com Ele um relacionamento. Para que fôssemos capazes de nos relacionar com Ele. E aqui é que está o problema, perceba. Entretanto, uma vez que nós pecamos contra Deus, deixando de fazer a sua vontade para cumprir a nossa, o que acontece originalmente lá no Éden, né? Ignoramos então os dois aspectos de sua santidade. Quando a gente então se distancia de sua vontade, peca contra Deus, nós estamos ignorando ou desprezando esses dois aspectos da santidade de Deus que nós acabamos de ver. Primeiro, ainda que digamos que Ele é superior, não agimos como se isso fosse uma verdade. Naquele primeiro aspecto de sua santidade, né? Ele está acima de tudo e de todos, é verdade isso? E por que nós não sujeitamos a Ele? E por que o ser humano, ainda que reconheça isso em suas falas, em seus cânticos, em suas expressões, não age como se isso fosse uma verdade? Afinal de contas, não só não lhe prestamos adoração, e aqui eu estou falando da humanidade como um todo, né? Do homem como um todo, não me referindo à igreja. Não só não lhe prestamos adoração, como também não nos sujeitamos à sua vontade. Essa é ou não a realidade da humanidade?
Não apenas não o adora, mas não se sujeita à sua vontade, mas é capaz de dizer, não, eu acredito que ele está acima de todas as coisas. É contraditório isso. Segunda coisa, para que possamos nos relacionar com um Deus que é santo, no sentido agora, no segundo sentido, né, de ser moralmente puro, é necessário que busquemos ter o mesmo caráter íntegro ou reto desse Deus. Não tem como se relacionar com um Deus que é santo, no sentido moral, no sentido de ser puro, de ser íntegro, de ser reto, sem que nos esforcemos para isso também. Veja, e não é difícil a gente entender isso, não é difícil. Você é um cristão, você que está aqui, que já foi regenerado por Deus, sabe muitas vezes como é difícil receber visitas em sua casa de pessoas que não têm e não gozam da mesma fé, porque também não tem muitas vezes um comportamento adequado, e você não se sente bem, e nem a visita se sente bem. Nem a visita se sente bem. E eu costumo dizer que lá em casa 98% das pessoas que vão são crentes. Porque quando um descrente me visita, e aqui e acolá a gente tem sempre um amigo ou um parente, especialmente um parente descrente que me visita, e aí começa a conversa, há um momento que ela tem que parar, que não há mais o que conversar. Os assuntos não são mais atraentes, nem adequados. E não sou eu que digo assim, olha, esse assunto não é mais adequado, é a pessoa que se sente assim. E tem hora que ela para e fica olhando. Eu acho que já deu a hora, eu vou embora. Veja, se isso acontece conosco, que nós somos pecadores, imagine tentar se relacionar com esse Deus que é santo, perfeitamente santo, moralmente falando, sendo nós ainda pecadores. E aqui está um grande problema da gente. Está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Veja, o homem desprezou a santidade de Deus. Não só deixou de adorá-lo, mas passou a adorar a ídolos encontrados na própria criação. Diz lá Romanos, Paulo vai dizer no capítulo 1, verso 25, eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador que é bendito. Percebe? Mas não é Ele que é santo, não é só Ele que está acima de tudo e de todos, e por isso o único digno de ser adorado. Agora você vê o pecado dos homens. O fato de Deus ser santo coloca os homens em maus lençóis, porque só Ele deveria ser adorado. Mas os homens deixaram a verdade, trocaram a adoração ao Criador e passaram a adorar a criatura em seu lugar. O homem desprezou a santidade de Deus, ele passou a não mais se importar com o que Deus pensa sobre a sua vida, ou o que ele faz ou deixa de fazer. O homem não se importa com isso. O que é que Deus pensa sobre a maneira como você está vivendo? Isso não me interessa saber, é o que o homem diz. O que Deus pensa a respeito dessas tuas atitudes, dessas tuas decisões, você já parou para pensar se isso de fato está dentro da vontade de Deus? Bem, o que me interessa é saber se essa é a minha vontade. Essa é a postura do ser humano depois da queda. Perceba que situação. O homem passou a agir de acordo com sua própria vontade, sem considerar se essa vontade é a vontade de Deus. Essa é a realidade da humanidade. É assim que vivem os homens. Deus não é santo para os homens nesse sentido. Eles atropelam, eles desprezam a santidade de Deus nos dois aspectos. Ignoram o fato de que Ele é superior a todos os homens e por isso o único digno de ser adorado. Ignoram também o fato de que Ele é moralmente puro e reto, e para ter um relacionamento com esse Deus, só buscando o mesmo caráter e a mesma santidade. E qual é o resultado disso? A ira de Deus. O que é que diz Romanos capítulo 1, verso 18? A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Veja, os homens se tornaram impiedosos e perversos. Esses homens que sufocam a verdade pela mentira ou pela injustiça. Nós temos dificuldades com esse tema, não é? A ira de Deus. Porque nós comparamos a ira de Deus com a nossa. E quando a gente diz que Deus se ira, Deus está irado, a gente fica, Deus, mas como assim Deus irado? Não é? Porque a gente traz essa perspectiva da ira de Deus para aquilo que a gente entende de ira, ou sente ou vivencia de ira. Mas veja, como já vimos, Deus é santo e, portanto, a sua ira também difere da nossa. A nossa ira é uma inflamação colérica, cheia de raiva e tomada de sentimentos de vingança explosiva. E quando a gente fala da ira de Deus, a gente coloca Deus nesse contexto. É assim então que Deus se ira. Veja, Ele é santo, Ele é diferente da gente. Então, sendo Ele diferente de nós,
também esses aspectos e os seus atributos são diferentes da maneira como nós vivenciamos esses sentimentos. Perceba, muitas vezes essa ira é uma ira desmedida, essa ira humana nossa, essa ira nossa é uma ira desmedida e não raramente é uma ira injusta ou até mesmo hipócrita. Agora, e a ira de Deus? A ira de Deus, ela é uma reação correta ao pecado humano, ao desprezo do homem à santidade de Deus, que foi o primeiro ponto que vimos. Ela é a única resposta justa ou esperada de Deus às injustiças praticadas pelos homens, lembrando que esse pecado é fruto do desprezo do homem à santidade de Deus. Então, só para a gente entender, Deus se revela como santo, segundo as Escrituras, aquele que é diferente dos homens, superior aos homens, único que está acima de todos os homens e por isso o único ser digno de ser adorado. Aí o homem olha para Deus e diz: não vou te adorar, eu prefiro adorar a tua criatura, a criação. Veja, a Bíblia revela que Deus é santo no quesito moral, é um Deus reto que se afasta, que não há pecados, um Deus que a sua santidade se expressa pela sua pureza de caráter. E para se relacionar com esse Deus, esse homem que deveria adorá-lo, precisa se esforçar também para vivenciar essa mesma santidade. E o homem diz: não, eu prefiro viver a minha vida, gozá-la e viver as oportunidades que eu tenho, do que adequar a minha vida e o meu comportamento a esse Deus que exige santidade de mim. Aí qual é o resultado? Qual é a resposta de Deus então? Ira. Deus está? A gente não consegue, não gosta de dizer isso, né? Deus está o quê? Irado com os homens, irado com a humanidade. É o que Deus está expressando ali em cima. Ira de Deus se revela contra toda a impiedade e perversão dos homens. Se você acompanhar a leitura de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, você vai ver que a intenção de Paulo é exatamente essa: expressar a situação de todos os homens diante de Deus. Então essa é a revelação do que Deus sente em relação ao pecado humano, a ira de Deus. Vamos entender aqui, veja, e aqui eu vou, como eu falei que Romanos, Paulo está fazendo isso, eu quero mostrar a você, que de fato é assim que traz no seu contexto. Primeiro, Deus está irado, foi o texto que nós lemos. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens. Isso é um fato. Agora a gente precisa entender a razão da sua ira. Por que Deus está irado? Os versos que seguem diz: pois, ou porque, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre os homens, porque Deus lhes manifestou. Então veja, o que de Deus se pode, não é tudo que Ele é, como a gente falou no início, mas o que se pode conhecer a respeito de Deus, Deus se deu a conhecer aos homens, Deus se manifestou. Veja o verso próximo, verso 19: pois desde a criação do mundo, não é de hoje que Ele faz isso, não foi ontem que Ele começou a se revelar aos homens, desde que criou todas as coisas, Ele já criou todas as coisas se revelando aos homens. E aí ele vai dizer de que maneira fez isso. Desde a criação do mundo, os atributos ou as qualidades invisíveis desse Deus, como o seu poder e o fato dele ser Deus, a sua natureza divina, essas coisas têm sido vistas claramente. Não são coisas escondidas que ele colocou aí para a gente tentar encontrar. Não, elas estão expressas claramente diante dos homens. De forma que, olha o que aqui diz: visto claramente, sendo compreendidos por meio das coisas que foram o quê? Criadas. A criação de Deus revela a existência desse Deus. A criação de Deus, irmãos, é como uma tela pintada, assinada pelo pintor. Você deve olhar para o mar e não aplaudir o mar. Você deve olhar para o mar e aplaudir aquele que você sabe que fez o mar. Você deve entender que Deus se revela por meio de todas as coisas que Ele criou. Então, se alguém nasce nesse mundo criado por Deus, já nasce diante de sua revelação geral. Os homens são o que por causa disso? Olha lá: indesculpáveis. Não há desculpa. Eu não sabia que existia um Deus. Sério? Sério mesmo. Olhe para isso. Você sabe que foi o homem que fez isso, né?
totalmente adequado para encaixar na sua mão, tecnologia para você poder passar ali. Você não pode olhar para uma coisa como essa e dizer assim: não, isso aqui não foi do acaso, isso aqui foi alguém que fez, uma mente inteligente. E olha, eu estou falando desse trocinho aqui. Agora olha para o mundo, olha para os homens, olha para toda a criação. Como você não foi capaz de encontrar Deus nela? Como você não foi capaz de encontrar ou de pensar que existe um Deus superior a tudo? Por isso os homens são indesculpáveis. Não há desculpa. Não há desculpa. E como é que Deus está com esses homens? Irado. Olha o resto do verso. Tendo esse conhecimento de Deus, qual foi o resultado? Não o glorificaram como Deus. Lembra da santidade de Deus? Mesmo diante dessa superioridade de Deus, não o glorificaram. Não lhe renderam graças. Seus pensamentos se tornaram fúteis, seus corações insensatos e obscurecidos. Eles se acham sábios, verso 22. Isso aqui é dramático, né? Eles se dizem sábios, mas são na verdade o quê? Loucos. Foi o que eles fizeram para serem vistos assim. Eles trocaram a glória do Deus imortal, eles deixaram de olhar para esse Deus santo, como a gente viu no primeiro ponto, trocaram sua glória por imagens feitas segundo a semelhança dos homens mortais, como pássaros, quadrúpedes e répteis. E você ainda vai dizer que a ira de Deus não é justa? Sério? Terceira coisa, a reação de Deus. Como foi que Deus reagiu? A gente viu que Deus está irado, a gente viu a razão de sua ira. E como foi que ele reagiu? Como é que você reagiria, hein? Sabe quando a gente brinca e diz assim: ah, se eu fosse Deus. Não é uma boa brincadeira, porque se eu fosse Deus, eu não estaria aqui. Porque eu não mereço. E a gente vai ver isso mais à frente, vai falar com a sua misericórdia, não é? Mas como foi que Deus reagiu a essa atrocidade humana, a esse comportamento humano? Olha lá o que é que vai dizer. 3 versículos, 24, 26 e 28 do mesmo capítulo. Por isso, ou seja, por tudo aquilo que a gente viu nos versos anteriores, Deus fez o quê? Os entregou à impureza sexual. Verso 26, por causa disso, Deus fez o quê? Os entregou a paixões vergonhosas. Verso 28, além do mais, visto que eles desprezaram esse conhecimento de Deus, foi o que ele fez? Os entregou a uma disposição mental reprovável. E qual o resultado disso? Para praticarem, ou passaram a praticar, tudo aquilo que não era devido, que não deviam, tudo que não era adequado. Como é que Deus revelou a sua ira? A gente fica imaginando, Deus então castigou os homens, descendo fogo do céu. Isso vai acontecer, mas não agora. Abalando os fundamentos da terra. Deus os entregou. Querem viver assim? Viverão assim. E aí os homens terminam colhendo os frutos de seus próprios pecados. Eu lhes apresento, na manifestação da ira de Deus, eu lhes apresento a humanidade. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça. Isso aqui é a expressão da ira de Deus, viu, gente? Às vezes a gente olha para essas coisas assim, poxa, eu fico pensando, como é que Deus está olhando para tudo isso? Veja, mas tudo isso que você vê como a decrepitude moral dessa sociedade é, na verdade, a manifestação da ira de Deus. É a manifestação de sua ira. Olha lá como é que ele manifesta. Tornaram-se cheios de toda sorte de justiça. Lembra? Ele os largou, ele os entregou, e eles continuam. Maldade, ganância, depravação, cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano, malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem aos pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Tudo isso, na verdade, é a manifestação da ira de Deus. Você entende? Deus os entregou os seus próprios pecados, e é assim que a humanidade se expressa. Olha os últimos versos, o último verso. Embora eles conheçam ou pressuponham o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam essas coisas merecem o quê? Merecem a morte. Esse é o salário do pecado, a gente vai ver. Não somente continuam a praticá-las. Deus não está irado porque eles praticaram. Deus está irado porque essa é a vida deles. É isso que eles praticam. Continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Eles tanto fazem, como aprovam aqueles que fazem isso. Eita! Eu espero que daqui para frente, de fato, a gente tenha um conceito diferente a respeito da ira de Deus, né? E
quando a gente se deparar com essas coisas que não estão só por aí, mas estão muitas vezes em nossa própria vida, de comportamento, a gente entenda que, na verdade, Deus não é pego de surpresa com isso. Isso é a manifestação de sua própria ira. Deus os entregou. E esse é o resultado. É triste entender que desde a queda do homem, seu primeiro pecado, o pecado passou a fazer parte dos homens de uma forma natural, ou seja, ele está em sua natureza. É isso que Davi vai dizer no Salmo 51, né? Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde me concebeu a minha mãe. O pecado passou a ser algo no sentido natural da criação, no sentido natural do ser humano. Ou seja, ele não conhece uma vida sem esse pecado mais. Ele já nasce com esse pecado. A criança, é engraçado isso, né? Engraçado foi uma mal palavra colocada aqui. É trágico isso. Mas é intrigante a gente perceber isso. A criança, ela vai crescendo e de repente ela pratica o primeiro erro, o primeiro vacilo moral. Quando ela começa a se entender, duas crianças que estão convivendo juntas ali e que nunca expressaram mentira, que nunca fizeram algo que você pudesse enxergar como pecado, de repente as duas chegam para você e uma delas diz assim: ele bateu em mim. Aí você diz: por que você bateu nele? Eu não bati nele. Opa, tem alguém mentindo. Quem ensinou a eles isso? Ninguém. Não precisa. Não precisa. Eles já nasceram pecadores. Eles já nasceram pecadores. Sendo assim, nenhum homem consegue fugir dessa realidade. Olha o que é que Paulo vai dizer aos Romanos: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Nenhum homem consegue fugir disso. E por causa do pecado, a morte passou a fazer parte da história dos homens. Lá em Romanos capítulo 6, verso 23, o salário do pecado, ou a pena para o pecado, é a morte. Vamos somar então essas informações. Veja só, se o salário ou a pena do pecado é a morte, e todos pecaram, eu pergunto a vocês, o que é que todos merecem? É a morte. É a morte. Eu acho engraçado porque às vezes a gente gosta de repetir frases, né, para poder, isso é didático, né? Repita aí, diga assim e tal. Mas veja, o que é que você merece como pecador? É a única coisa que nós merecemos como pecadores. O salário do pecado não é outra coisa, é a morte. Você entendeu isso? Cuidado para não pedir para que Deus dê a você aquilo que você merece, viu? Nas suas orações, né? Senhor, me dá aquilo que eu mereço. Faz isso não, a não ser que seja essa a sua intenção, né? Mas esse é o salário do pecado. Veja, a morte é a sentença final da ira de Deus. E essa morte, ela assume 3 estágios. Quais são os 3 estágios da morte? Primeiro, morte espiritual. O homem já nasce separado de Deus, ou espiritualmente o quê? Morto. Por isso que Paulo vai dizer aos Efésios, quando o homem é regenerado, ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Não é? Porque era assim que nós estávamos, espiritualmente mortos, separados de Deus. Separados de Deus. A morte física, seu corpo está envelhecendo a cada dia e chegará um momento em que esse corpo será separado da alma na morte. Então você está morto espiritualmente, você já nasce assim, espiritualmente separado de Deus. Isso é um fato bíblico, viu, gente? E você, a partir do momento que nasce, já caminha para outro tipo de morte, que é a morte física. Seu primeiro suspiro é um dos últimos que você dará. Suas células estão morrendo. Você percebeu isso? Já se viu no espelho? Já fez assim no rosto? Ó? Já percebeu como é que está? Não é mais a mesma coisa, não é? Cabelos brancos, os que têm, que alguns já foram embora. Nós estamos morrendo. Isso é um fato. Nós estamos morrendo. Os carecas ficaram se olhando ali atrás agora. Terceira morte, a morte eterna. Perceba, esse é o seu destino final. Uma vez que a morte física chegar, estando ele espiritualmente morto ou separado de Deus, sofrerá a morte eterna, que é a separação eterna do Criador. Então o homem nasce espiritualmente morto, desligado de Deus. Ele vai morrer fisicamente, e se isso acontecer sem que nada tenha acontecido na primeira morte, qual é a próxima coisa que ele passa agora? A morte eterna, não vai ter mais jeito, não tem mais volta. Tudo isso como manifestação da sua ira. Agora pense comigo, se esse Deus que é santo está tão irado com os homens, por que tais homens já não foram consumidos por sua ira? Veja, se o salário do pecado é a morte, não é?
O salário do pecado é a morte. E os homens continuam, como a gente viu aqui, praticando tudo aquilo que a gente viu que era pecado contra Deus. Além de desprezar sua santidade, no sentido dele ser o Deus totalmente outro que deveria ser adorado, desprezam sua santidade no sentido moral e pecam contra esse Deus. Então por que Deus já não os fulminou? Olha para Adão, ele não foi essa promessa que ele fez a Adão? No dia que dela comer, e certamente morrerás. Adão vai e peca, mas não morreu fisicamente, não morreu naquele momento. Por que Deus não extermina logo toda a raça humana? Por que isso não aconteceu de uma vez? Tendo em vista que é a única coisa que a gente merece. Se ele fizesse isso com todos os homens, ele era digno de aplausos, porque isso é o justo, é o certo. É como alguém que aplaude num tribunal, um juiz que dá uma sentença justa. Essa é a sua condenação. Poxa, que juiz justo. Porque era essa a lei, esse era o salário do pecado. Então por que Deus não faz isso? Vamos para o terceiro atributo? A misericórdia de Deus. Ei. Pois é, eu esperava essa reação de todos mesmo. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos? Poxa vida, e o que é isso, né? O que são as suas misericórdias? Vamos entender isso aqui. A misericórdia de Deus consiste em não nos dar aquilo que realmente merecemos. O que é que merecemos? E por que não recebemos? Dá para fazer música isso, né? Por causa da sua misericórdia. Como já vimos, a única coisa que merecemos como pecadores é a morte. Sendo assim, se Ele nos pune com o sofrimento e a morte, isso é o quê? Justo. Não é o que nós merecemos? Quando você recebe, você trabalhou um ano, você trabalhou o mês inteiro. Está lá, você trabalhando o mês inteiro. Todos os dias ali, chega no cedo, suor escorrendo. Aí quando chega no final lá do mês, que você vai para o RH lá encontrar, receber o seu ordenado lá, quando você recebe, aquilo é o justo acordado entre vocês. E você olha, justo salário. Ou seja, é aquilo que eu mereci pelo que eu me esforcei. Pois é, o salário do pecado é a morte. Então quando Deus nos dá a morte ou o sofrimento, o que é que isso é? Justo. Esse é o salário do pecado. Essa é a sua justiça. E Deus é justo, irmãos. Então veja, se isso acontece conosco, Ele é justo. Mas, se Ele nos livra do sofrimento e da morte, Ele está sendo o quê? Misericordioso. Então perceba e aprenda isso. Independente do que aconteça conosco, Deus nunca será injusto ou mau, mas sempre justo e misericordioso. Independente. Tu és seu, pastor, novinho, pastor Darquinho, 25 anos de idade. Parece não, mas é quase isso. Doente. Aí as ovelhas vão visitá-lo, e lá, quando sai lá, o médico diz: olha, aí já era, viu? Vocês já podem comprar o caixão, que pelo tamanho é pequeno, né? Porque aí não tem mais volta, não. Aí alguém comenta: poxa, mas por que Deus faz isso? Não parece ser justo. Opa! Não parece ser justo. Irmãos, em 2014 eu fui acometido de uma enfermidade que eu passei 6 meses, quase 5 meses, desmaiando 3 vezes, 4, 5, 6 vezes por dia. Isso foi aumentando no ápice da doença, eu estava desmaiando 8 vezes por dia. O nome da doença é síncope toxígena, foi descoberta depois de muito tempo, de muito estudo, e eu tinha quase certeza que ia embora, né? Eu tive um derrame nos olhos, eu não podia levantar da cama, porque se eu começasse a falar e sentisse qualquer coisa na garganta e tossisse, não tinha volta, eu tossia e desmaiava. E onde eu tivesse eu caía, e era um negócio terrível. E eu fui visitado por muitos colegas pastores, e essa foi a parte divertida. Muitos colegas pastores, viu, pastor? O que é divertido é ver a maneira como eles entendem a vida humana e a justiça de Deus. Eu vi pastores que ali do meu lado, orando por mim, diziam assim: Senhor, não leva, tu sabe como teu servo é útil, como teu servo é importante. E eu comigo dizia assim: Senhor, não escuta isso não. Tu sabes que não é nada disso. Eu entendo o coração dele, né? Mas isso não é verdade. E escutei de alguns dizerem isso: Senhor, mas não é justo, teu servo está ali na igreja há tão pouco tempo. Não é justo. Mas teve um pastor, colega meu, pastor Wellington, o nome dele, gente de Deus, homem de Deus, que fez uma oração linda.
Linda aos meus olhos dessa compreensão teológica. Minha esposa morreu do coração quando viu a oração, né? Mas na cama lá, no leito, eu não podia falar. Ele disse: eu posso orar por tu? Eu disse: pode. E fez: olha, Senhor, se teu servo já completou o ciclo dele, leva teu servo em paz. Teu servo não é insubstituível. O Senhor vai dar conta da igreja, da família. Leva teu servo para a casa do Pai. Ou, olha, se eu tivesse força, tinha me jogado pela janela, viu? É justo. É justo, ele tem que ser aplaudido. É claro que eu não estou dizendo isso aqui na ideia de que você no velório vai fazer uma coisa desse tipo, né? Mas você precisa entender esse Deus que se revela através das Escrituras e que a gente canta a Ele. É justo, irmãos, é justo. Você deve suplicar por sua misericórdia, claro, mas entendendo que o sofrimento, a morte é a aplicação de sua justiça. Somos pecadores e esse é o salário? Esse é o salário do pecado. Veja, a misericórdia de Deus sempre vem acompanhada da sua graça. Por causa de sua misericórdia, Ele não nos dá o que merecemos, que é a morte. Isso é um fato. E por causa da sua graça, Ele nos dá o que não merecemos. Bonitinho essa combinação, né? Na sua misericórdia, Ele não me dá o que eu mereço. Ao invés disso, Ele me dá o que eu não mereço. E esse seu favor que eu não mereço, nós chamamos de quê? Graça. Por exemplo, vida, saúde, alegria, bens, família, conquistas. Tudo aquilo que não é morte é graça. Há pouca saúde que você diz que tem. Ah, pastor, porque você não sabe, eu sou muito doente. Você não devia estar vivo, meu irmão. Se Deus agisse com justiça com você, agir com justiça com você, somente com justiça, qual seria a sua vida agora? Qual seria seu destino agora? A morte. Esse é o salário do pecado. Então, a pouca saúde que você diz ter, ela é o quê? A manifestação de quê? Da graça de Deus. Esse emprego que você diz que é uma desgraça, passa a chamar ele de quê? De graça, viu? De graça de Deus. Você não merecia nem estar vivo. O salário do pecado é a morte. Sua esposa, não vai chamar ela de graça que não vai dar certo, né? Ela não vai entender isso. Você é graça. Quem é essa graça? Mas tudo que não é morte é graça em nossas vidas. Daí dá para entender o quanto Deus tem sido gracioso conosco, hein? Deus do céu. Olha para a tua idade, né? Independente de que ano você... Olha os anos de paciência, de misericórdia, de graça de Deus sobre a nossa vida. Irmãos, eu confesso a você, e diante do meu Deus que aqui nos ouve, se hoje fosse o dia de partir, eu partiria o homem mais feliz desse mundo. E eu não estou falando só do aspecto de salvação, que é a grande joia de tudo isso. Mas eu estou falando da sua graça derramada sobre toda a minha história. O que já vivi nesses 40 e alguma coisa, é a demonstração da graça desse Deus. Da graça desse Deus. Que Deus maravilhoso. Ainda assim, quando a morte física chegar, a manifestação da misericórdia de Deus se encerra. Diz lá o autor aos Hebreus: cada pessoa tem que morrer uma só vez, e depois disso será julgada por Deus, segue-se o juízo. Então, quando a morte chega, também chega o limite dessa misericórdia que te alcança até esse momento. E assim, o homem que passou a vida toda ignorando e desprezando a santidade de Deus e acumulando sobre si a ira divina, veja que coisa terrível, né? Foi assim que ele viveu. Mesmo tendo experimentado de sua misericórdia e graça nessa vida, ele sofrerá a morte eterna e a condenação. Morreu, quantos anos? Morreu com 105 anos de idade. Aí você diz assim no velório: velho não valia nada, meu irmão. Nada, ou velho ruim. Já viu coisa assim? A família, 4 gatos pingados no velório dele. Eu já fiz velório assim, viu? Eu acho que tu é fogo. 4 gatos pingados. E tem aquele que ainda chega e diz assim... Você sabe que tem aquele que chega... Era uma pessoa até boa, né? Mas você já viu o velório que ninguém diz isso? Que vai lá e diz... Aí diz, não é possível, que não vai dizer nada. É isso. Vai dizer o quê? Mas viveu 100 e tantos anos, 80 e tantos anos, dando trabalho à família, massacrando a esposa, humilhando os filhos, desprezando os empregados. Não é assim que acontece? Rejeitando a santidade de Deus. Quero nem ouvir falar disso. Aí você vê o cristão ali, dedicado ao Senhor, 25 anos descobre um câncer e morre. Veja, é a demonstração da graça na vida desse descrente, na vida desse ímpio.
Graça de Deus, misericórdia, não é? Ou seja, ele não recebeu o que merecia durante todo esse tempo, e graça porque recebeu o que não merecia durante esse tempo. Nós não estamos falando de salvação, estamos falando da manifestação da graça geral de Deus, da misericórdia ampla e geral de Deus, que alcança todos os homens, justos e injustos. Essa é a realidade. Mas quando a morte chega, essa misericórdia se acaba e a condenação vem. Agora, como solução a essa situação dramática dos homens, como solução para isso, Deus então manifestou o seu maior ato de misericórdia e graça sobre a humanidade, que foi um plano para mudar a situação espiritual do homem e dar a ele um destino diferente. O amor de Deus. Amém? A maior manifestação de sua graça. Maior manifestação de sua graça. Romanos capítulo 5, verso 8. Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando vivíamos no pecado. Deus não podia, irmãos, simplesmente perdoar os pecados dos homens. O homem não apenas desprezou a santidade de Deus, ele continua a desprezar, como a gente viu nos textos aqui. Se Deus não punisse os homens por isso, olha só, estaria ele mesmo desprezando sua santidade. Por que Deus não perdoa logo todo mundo? Ele não pode fazer isso, no sentido de que se isso acontece, ele mostra desprezo por ele mesmo. É impossível que isso aconteça. Portanto, ainda que a sua misericórdia seja de fato um sopro de sua generosidade e paciência com os homens, na sua ira, Deus não apenas os pune pontualmente, deixando-os livres para pecar e colher os frutos amargos do seu pecado, mas também os punirá de uma forma final após a sua morte. Então, ainda que haja essa misericórdia de Deus na paciência dele com esses pecadores que merecem o inferno, merecem a morte e o inferno, Deus ainda assim manifesta a sua ira não apenas pontualmente, fazendo com que eles livremente pequem contra Deus e colham esses frutos amargos do seu pecado, como a gente viu aqui os textos de Romanos, mas também promete ao homem uma punição final após a sua morte aqui. Já viu aquele versículo? O que é teu está guardado? Quem já viu esse versículo aqui na Bíblia? Não, né? Às vezes eu digo um negócio desse na igreja e o povo vai atrás. Onde é que está esse negócio? Mas se encaixaria perfeitamente aqui, né? Porque é isso que Deus tem guardado, né? Para aqueles que não o temem. Entretanto, olha que bonito isso, desde sempre, Ele revelou que por meio de sua palavra, que como manifestação do seu amor, que diferente do que aquilo que a gente chama de amor, não é um mero sentimento, o amor de Deus não é um mero sentimento como a gente entende, mas uma decisão ou postura baseada na sua benignidade. Ele decidiu que enviaria alguém para castigar, para ser castigado em nosso lugar. Desde sempre, esse sempre foi seu plano. Sempre foi seu plano. E essa é a demonstração de amor dele. Amor que a gente não vai entender? Nunca. Nunca. Esse alguém não poderia pecar. Esse alguém que seria enviado para ser castigado em nosso lugar. Porque nesse caso seria castigado pelo seu pecado e não pelos pecados dos outros. Então não podia ser um mero homem, já que todos os homens, como a gente já leu, por natureza são pecadores. Como vimos, Deus é o único santo separado do pecado. Sendo assim, somente Ele poderia fazer isso por nós. E Ele fez. João capítulo 1, verso 14. Aquele que a palavra tornou-se um homem, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Não podia ser um mero homem, porque a natureza do homem é contaminada por esse pecado. E vendo que somente Deus é santo no sentido moral, tinha que ser alguém da parte de Deus. O próprio Deus se faz carne e habita entre nós. Ele fez isso. Ele fez isso. 800 anos antes, o que Cristo fez por nós na cruz já havia sido profetizado. No entanto, diz o texto de Isaías, era o nosso sofrimento que Ele estava carregando. Era a nossa dor que Ele estava suportando. Olha que coisa. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas, porque nesse é o salário do pecado. A gente pensava que era por causa da culpa dele.
por causa de suas próprias culpas, que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Mas ele estava sofrendo tudo isso por causa dos nossos pecados. Não há maior prova do amor do que essa, irmãos. Olha, foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Ele mandou o seu único filho ao mundo para que pudéssemos ter vida por meio dele. E o amor é isso. Não fomos nós que o amamos, que amamos a Deus. Foi Ele que nos amou e mandou o seu Filho para que por meio dele os nossos pecados fossem perdoados. Não peça para que Deus prove o amor dele por você mais não, meu irmão. Porque isso já aconteceu há 2000 anos atrás. Ó Deus, prova teu amor por mim. Você não está vendo que eu estou sofrendo sem casa própria? Sério mesmo. Não é sério que você está comparando isso, não? Você está dizendo então que Deus não vai provar o teu amor se não te der casa própria, se não te der casamento, se não te der filhos, se não te der bens. Não peça para que Ele prove aquilo que Ele já provou. Ele já provou o seu amor por nós. E assim, o Deus Santo, que está irado com os homens, ao invés de destruí-los completamente, age com misericórdia, fazendo a eles um convite: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida eterna, mas sobre ele permanece o quê? Lembra dela? A ira de Deus. A ira de Deus. A maior manifestação do amor de Deus veio em forma de uma proposta. Olha o que ele vai dizer em Romanos capítulo 3. Sim, todos pecaram, todos fracassaram e não puderam alcançar o glorioso ideal de Deus. Todos estão destituídos da glória de Deus. É aquele famoso texto. No entanto, olha que virada legal, né? Eu gosto dessas coisas. Mas, no entanto, entretanto, no entanto, Deus nos declara agora sem culpa das ofensas que lhes fizemos, se, e essa é a condicional, confiarmos em Jesus Cristo. Quando fala de confiar em Cristo aqui, está falando de confiar na sua obra salvífica, naquilo que Ele fez na cruz do Calvário. Se você colocar toda a sua confiança, toda a sua fé naquilo que Cristo fez por você, se isso acontecer, não é? Aquele que em sua bondade tira os nossos pecados gratuitamente, se isso acontecer, suas culpas, como diz lá, serão perdoadas. Deus foi quem enviou Cristo Jesus para levar o castigo pelos nossos pecados. Foi Deus quem fez isso. E assim, por fim, a toda a ira de Deus contra nós, Ele usou o seu sangue e a nossa fé como meio de salvar-nos de sua ira. Esse texto está numa linguagem diferenciada, mas a linguagem mais erudita traz a ideia de que essa é uma proposta de Deus, a quem Deus propôs no seu sangue. A salvação, na verdade, é uma proposta de Deus a esses homens pecadores que desprezam sua santidade e que são alvos de sua ira e ainda desfrutam de sua misericórdia todos os dias, mas que essa misericórdia vai acabar com sua morte. Porém, Deus, desde sempre, como a gente viu, já tinha um plano para salvar alguns. E esse plano é exatamente essa. A proposta de Deus é: se você conseguir colocar toda a sua confiança, toda a sua fé no que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário por você, Ele perdoará suas culpas. Ele perdoará suas culpas. Lembrando, entretanto, que essa fé também é um dom de Deus. É um dom de Deus. Se confiarmos ou crermos no sacrifício de Jesus em nosso lugar, fazendo dele nosso Salvador e Senhor, o Deus Santo nos recebe de volta misericordiosamente, livrando-nos de sua ira futura e garantindo assim a nossa salvação. Crê no Senhor Jesus e serás salvo. É assim, por meio de Cristo, que Deus prova o seu amor. Amém? É isso, meus irmãos. São os atributos de Deus colocados sobre a mesa. Esse Deus que a gente canta todos os domingos nos nossos cultos, não é? Saímos de casa dizendo assim: vai para onde? Eu vou celebrar o Senhor. Aí o dirigente do culto diz assim: estamos aqui, saímos dos nossos lares para adorar a Deus. Deus estar aqui presente. Isso é uma verdade.
Mas quem é esse Deus? Quem é esse Deus? E hoje a gente aprendeu um tantinho assim a respeito dele. Mas já deveria ser suficiente para deixar a gente perplexos, admirados e nos sentindo amados por ele. Porque esse Deus que é justo, esse Deus que é santo e que por isso merece a nossa adoração, ele tolerou os nossos pecados, no sentido de que não nos puniu com a morte física e eterna, para que pudéssemos nós que estamos aqui desfrutando de fé, gozar desse novo relacionamento com ele. E não há absolutamente nada mais importante na nossa vida do que isso, irmãos. Nada, nada, nada. Como a gente falou agora, falando do atributo do amor, ele não precisa mais fazer absolutamente nada para provar o seu amor por nós. Porque isso foi provado quando ele se faz carne, habita entre nós, vive entre nós, sofre em nosso lugar ou por nossa causa e morre em nosso lugar. Essa é a grande prova do amor de Deus por nós. Claro que eu me sentiria mal se fosse abandonado pela minha família, pela minha esposa, pelos meus pais, pelos meus amigos. É óbvio isso. Claro que eu ia curtir um sofrimento tremendo por tudo isso. Mas tudo aquilo que eu preciso eu já tenho, irmãos. A morte é a coisa mais certa para todos os homens. É a única coisa certa de todos nós. A diferença está no que vamos vivenciar depois disso. E a certeza de salvação, ninguém arranca mais do meu coração. A presença de Deus comigo por causa de Cristo, como diz Paulo de maneira poética, né? Nada nos separa mais do amor de Deus. Feche seus olhos. Você que adora esse Deus que é santo, você que já foi alvo de sua ira por causa disso, você que desfruta todos os dias de sua misericórdia, agora também sabe que pode desfrutar do seu amor, do prazer de sua companhia. Tudo por causa de Cristo Jesus. Se isso já aconteceu com você, agradeça a Deus, pois você tem toda a razão de ser o homem mais pleno desse mundo, independente do que lhe falte. Mais importante, você já o tem. Se isso ainda não aconteceu com você, suplique a Deus misericórdia. Rogue a Deus que revele Cristo a você, que abra os seus olhos espirituais, que lhe conceda fé, para que você possa vê-lo dessa forma e assim ser salvo também. Pois você pode ter tudo nesse mundo, mas sempre vai lhe faltar o principal. Santo Deus, nós queremos te agradecer por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de aprender um pouquinho mais a teu respeito, Senhor. Nós te agradecemos primeiro porque entendemos que não somos merecedores desse conhecimento. O Senhor, por meio de homens inspirados pelo teu Espírito Santo, fez escrever aquilo que queria passar para nós como instruções a teu respeito. E nós te agradecemos por essa provisão chamada a Bíblia. É por meio dela que descobrimos essa noite, ou relembramos essa noite, que o Senhor tem sido misericordioso com todos nós. Nós que somos pecadores, ó Deus, que muitas vezes, mesmo tendo sido regenerados por Ti, menosprezamos Tua santidade e somos dignos, ó Deus, da morte, ó Deus, da Tua ira derramada sobre nós, mas por causa do Teu infinito amor, manifestado na pessoa de Cristo Jesus, o Senhor nos salvou disso tudo e nos colocou de volta próximos de Ti, vivendo um relacionamento com o Senhor de maneira tal que ousamos dominicalmente entrar num lugar como esse para Te adorar. Isso é um atrevimento, ó Deus, mas nós só nos atrevemos por causa do Teu Filho Jesus. É por meio dele que fazemos isso. E a Tua palavra nos diz que o Senhor recebe a nossa adoração. Não há nada que nos faça mais ricos do que isso, Senhor. Não há nada que essa terra, os vãos terrestres esplendores, como nós cantamos agora há pouco, ó Deus, não há nada disso que possa nos encantar mais do que entender que já estamos contigo por causa de Cristo e que gozaremos a eternidade ao teu lado. Que venha a morte quando chegar o dia dela para cada um de nós, mas nós sabemos quem somos e para onde vamos, e por isso te louvamos em nome de Jesus. Amém. Queridos, muito obrigado.